Escuta a consciência. Momentos difíceis. Em tua caminhada, não ouvides a voz mansa da razão, que é o eco da consciência, que ora te faz ouvir, na voz fúlgida aos ouvidos do espírito, que se compraz no desatinos. E no indo e vindo se afoga em um tanto faz, e no padecer da dimensão espiritual, amarga em prantos, revolta e querendo voltar atrás. E agora o que fazer? Onde estão as tuas quimeras? Que todo prazer e todo prazer? Ainda é tempo de superar momentos difíceis e viver sem gulosar, e rever teus conceitos e atitudes de ontem que já passou. Mas o hoje não te arrefeças, pois a voz da consciência sempre te ajudou. Fernando Pessoa, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na CEAM, Recanto do Saber, em 28 de abril de 2015, em São João Batista. Acho que ligou agora. Então, boa tarde a todos novamente. Estão chateados comigo porque é a primeira vez que eu venho no CI esse ano, 2019, né? Já passou o carnaval, passou tudo. Então, um abraço também para o pessoal de Portugal. Muito obrigado aí ao carinho de todo mundo aí em Portugal. E eu sei que tem muita gente lá que está assistindo, né? A Leonor, João e todos que estão assistindo aí em Portugal. Um grande abraço. A doutora Suzuki também em São Paulo, que mandou um e-mail até interessante que eu vou trazer agora na primeira página. Ela mandou algo que está acontecendo no Brasil. Como o tema é reencarnação, eu parei um pouquinho ali a palestra para trazer para vocês essa informação. Então, tudo bem com vocês? Eu gosto muito de estar aqui. O único momento que eu não gosto é que os espíritos se aproximam de mim, eu não sei porquê. Mas é assim mesmo. Tá vendo? Então, o nosso tema de hoje é a reencarnação e as personalidades na Terra, né? Então, as três sedes de inteligências na alma terrena que nós temos, né? Além dessas três sedes que nós vamos colocar com o Livro dos Espíritos, também, né? Vocês vão perceber que existe algo também que é o instinto. Então, essa é uma quarta força que nós temos, mas é a primária que temos em todos nós aqui. Todos têm esse lado instintivo, ok? Bem, esse aqui é o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde. A doutora Suzuko Hashizumi me passou ali que isso aqui é uma data de 11 de março de 2019, então essa pesquisa é um levantamento nacional de casos sugestivos de reencarnação na população brasileira. Então é o NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da FJF, que é a Faculdade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eles estão com a parceria com a University de Virgínia, que é onde o Dr. Ian Stevenson, que já psicografou aqui em inglês para o Dr. Jim Tucker, eles não são espíritas. Dr. Hernando Guimarães Andrade, quando fez a primeira psicografia, e eu conheci a doutora Suzuko, passou uma psicografia para ela muito grande, que deve estar lá pelo YouTube ali, falando dados da vida deles, também falando sobre o José Lucas lá de Portugal, falando sobre Remendanath Banerjee. Depois eu recebi uma psicografia do grande cientista Remendanath Banerjee, que é indiano, mas também não era espírita. E Dr. Ian Stevenson, professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia, e ele pesquisou mais de 2.000 casos, não é? De memórias de crianças, adultos, de pessoas que tinham memórias de vida passada. Muito interessante. Dr. Jim Tucker, que ele psicografou aqui o Dr. Ian Stevenson para o Dr. Jim Tucker na Virgínia, ele continua o trabalho do Dr. Ian Stevenson, não é? Que é um pesquisador da Dr. Hernando Guimarães Andrade no Brasil. O Dr. Ian Stevenson veio, não sei onde apertar, tenho até medo, acho que é aqui. Veio aqui, ó, nessa visita, o Dr. Ian Stevenson, veio até o Dr. Hernando Guimarães Andrade, não é? E também o Dr. Remendanath Banerjee também esteve no Brasil com o Dr. Ney Preto Pérez, com esse grupo todo de pessoas que pesquisam. E agora está revivendo, né, isso com muita força, porque agora a Universidade Federal de Juiz de Fora, com o pesquisador Alexandre Moreira, né, Almeida,
e mais os doutorandos dele, que são o Lucas Juste e a Sandra Maciel, pesquisadores da NUPES, estão trazendo isso de volta. E, inclusive, tem um link, vocês podem entrar, quem lembra aí de vidas passadas, pode estar se inscrevendo aqui nesse link, né, para fazer parte dessas pesquisas aí a nível nacional do Brasil. Isso é uma parceria com a University de Virgínia, então tem essa parceria com a universidade. É bom que um assunto desse venha, porque na Índia é muito comum, tem até anúncio no jornal, pessoa procurando os seus pais da vida passada. É bem comum na Índia. E a reencarnação lá é algo tão natural que chega a ser uma coisa também fanática, como tem, né? Por exemplo, às vezes eles não matam a barata, que pode ser o avô. Não, não mata essa formiga. Pode ser nosso pai. Então a coisa também transcende no outro ponto. Porque é tão arraigado que chega ao ponto de existir um fanatismo, né? Mas é porque o hinduísmo também recebeu na questão 610 do Livro dos Espíritos, começa na questão 592, se eu não me engano, vai até 610, falando sobre a metempsicose, que é essa ideia que os egípcios, quando habitaram a Terra, essa leva de espíritos que vieram do planeta do sistema de Capela, né, do cocheiro, tinha a sensação de, quando estava reencarnando aqui, de que está reencarnando em animais. Então, por isso que tinha essa sensação. Agora, uma pergunta assim, quem acredita em reencarnação? Levanta a mão aí. Ah, então, que bom. É lógico, né? Nós vamos ver aqui na reencarnação. Mas é interessante porque já conheci psicólogos que fazem regressão de memória, além da vida uterina, mas não acreditam em reencarnação. Aí eu não entendo o contexto. Não percebo, como diz em português, Portugal. Não percebo. Bem, então seria isso que eu queria trazer para vocês aqui. Que, não é? Dr. Ian Stevenson da Universidade de Virgínia, como eu falei para vocês, fiz um resumo disso aqui, mas quem quiser pode entrar ali, ó, no Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, que é da NUPES, né? Esse Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina, e está na área de Neurologia lá. Então, quem quiser pode estar depois pegando ali com o pessoal, tá? Ok? Então vamos lá. Agora vamos começar a palestra, então. Olha, a reencarnação tem muitas perguntas no Livro dos Espíritos. A reencarnação não é um tema espírita, é um tema muito mais antigo do que o espiritismo. Já está lá no livro dos Vedas, já está dentro do hinduísmo, de algumas vamos falar, seitas ou religiões japonesas, enfim, no budismo também se trata da reencarnação. E o que tem de mais especial que eu encontrei na doutrina espírita, que eu queria inclusive derrubar, encontrar algum erro na doutrina espírita, o que mais me convenceu da ciência espírita, né? Não do movimento espírita, que são feitos de pessoas como eu, como você, que vamos cometer erros, né? Mas o que mais me atraiu de lógica foi o tema da reencarnação. Porque sem ele não há justiça, né? Seria uma coisa muito desinteressante viver. Não teria por que nós nos melhorarmos, ganharmos amor ao próximo, enfim. Seria muito difícil, porque todo mundo só viveria uma vida, né? Isso eu achei interessante. Agora, na questão, aqui vamos ler, na questão 166 do Livro dos Espíritos, que é o tema da reencarnação, Allan Kardec pergunta: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Aí a resposta da espiritualidade é bem simples: submetendo-se à prova de uma nova existência. E aí Allan Kardec, como sempre, aquele questionador, não ficava satisfeito com as respostas, né? Ele pergunta na 166A, como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Allan Kardec entendia que, ao voltar para o mundo espiritual, a pessoa podia se depurar lá e já se aperfeiçoar e ganhar, né? Como chama aí o pessoal da linguagem nova da informática, o upgrade, já fazer uma coisa nova. Não pode. Aí a resposta da espiritualidade é: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Ou seja, a espiritualidade responde a Kardec que nós precisamos da vida corpórea, esse contato com a vida física, e depois nós vamos entender por que a gente precisa também de mudar de personalidade, porque a gente precisa mudar. E essa descoberta nós fizemos há algum tempo fora do espiritismo e depois conseguimos fazer um link comprovando ela dentro do Livro dos Espíritos, dentro da própria ciência espírita. E Kardec, ainda não satisfeito: a alma tem muitas existências corpóreas? Olha que o espírito que responde, ele se enquadra também, o espírito se coloca, nós temos, ele coloca que ele também, como espírito que está fazendo esse trabalho, ele também tem. Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Quer dizer, ele já está aqui o espírito está meio chateado já com Allan Kardec, porque já disse várias vezes, mas ele quer saber mais. Então, eu trouxe essas três aqui para mostrar que
a reencarnação, né, é a chave para decifrar alguns enigmas da vida que você passa. Porque quando nós encontramos mães, é que as pessoas têm como se fosse uma depressão pós-parto, né? Porque a mãe, ela quer rejeitar aquele filho, mas a mãe não tem coragem de dizer, muitas vezes vem dizer aqui na conversa, né? Que já é fraterna, mas a gente botou o apelido de conversa fraterna, que não quer, desde que soube que estava grávida, não queria aquele espírito, aquela criança. Então, cadê a depressão pós-parto? Na verdade, as pessoas encontram nomes para designar certas coisas que não entendem. Por exemplo, mas desde que eu comecei a minha gravidez, eu não queria ter o filho. Aí a doutora fulano tal falou que eu estou com depressão pós-parto, mas eu não tive coragem de dizer para ela. Aí onde está? Também os médicos, os psicólogos, os psiquiatras não têm culpa se as pessoas não dizem tudo. Mas ela, desde o dia que estava a sementinha lá, ela já estava se sentindo como se algo que tivesse que arrancar dali, porque são o quê? São os inimigos do passado. Senão, não teria explicação. Como é que eu nem conheço, estou grávida, queria ter filho, mas eu não quero ter aquele filho? Ah, e tem esse agravante. Essa pessoa disse que queria ter filho, mas não queria ter aquele filho, mas queria ter um outro filho sem ser aquela pessoa, aquele espírito, né? Ok? E também, veja bem, é consolador, né? Porque sabendo que aqueles que partiram, seja de acidente, que nos deixaram, seja com uma doença, sabemos que eles continuam vivos e que podem voltar. É consolador. O pior é a gente saber que a vida é só essa, e então todo mundo vai fazer tudo que não presta. Vai fazer o que presta e o que não presta. Então a reencarnação é algo muito profundo, ainda vai se estudar muito. Fiquei muito feliz com essa pesquisa aí que a doutora Suzuki me passou lá de São Paulo, faz uns 2 dias, e eu achei interessante, coloquei aqui para chamar a atenção de vocês. Bem, agora vamos entrar aqui com algo que é para poder... Presta atenção, porque daqui é que a gente vai formatar. Eu recebi uma psicofonia aqui, que eu só vim ter conhecimento dela depois de... Eu sou o último a saber das coisas, vocês viram aqui, né? Eu vim saber dessa psicofonia bem depois que já havia acontecido, acho que um dia depois, se eu não me engano. E eu comecei a escutar, mas eu achei muito profundo, porque fala sobre código-fonte, até coloquei a palavrinha ali, fala sobre vácuo, fala sobre telepatia energética. Bem, aí eu disse, mas eu tenho alguma coisa sobre isso. Eu pedi para a Rosemary buscar um livro que é o Você é a Cura 1, né? Que eu trouxe ali uma página 73, eu trouxe o Dr. Paul Pissel, né? Que o Dr. Paul Pissel é um cardiologista e tudo começou quando ele fez um transplante de uma válvula do coração. Ele era uma pessoa que não gostava de escrever, ele não tinha nada, nunca gostou muito de escrever, se brincar nem na escola ele gostava, mas quando ele recebeu essa válvula do coração, como cardiologista, ele foi lá e viu de quem foi que ele recebeu. Fica mais fácil para eles verem, né? E ele recebeu a válvula do coração, presta atenção em mim, porque depois a gente vai ler isso aqui. Essa história é muito interessante do Dr. Paul Pissel, porque ele, quando recebeu a válvula do coração, ele ficou com uma vontade enorme de escrever, escreveu até um livro. Aí ele foi, ele sentiu assim, mas como é que pode isso? Ele começou a pesquisar sobre isso. Ele fez um transplante numa menina de 8 anos, essa menina recebeu um coração. E ao receber esse coração, essa menina começou a ter, depois pós-cirúrgico, tem aquele momento pós-cirúrgico, ter sonhos, pesadelos com cenas de um assassinato, vendo o rosto direto daquele assassino, e aquela coisa toda, e aquela agonia, tudo que o doador sofreu, a menina estava a sofrer. E como tinha um delegado amigo da família que havia jantado, o pai não deu bola para isso, mas a mãe disse não. Começou a falar e o delegado disse, vamos fazer um retrato falado. Acabaram até, inclusive, encontrando o assassino. Virou até um filme de ficção chamado Olho do Mal, Olho da Maldição, né? Mudaram as coisas ali, que uma moça recebeu as córneas, e tem esse filme aí na ficção. Mas isso é um caso real. Agora, o que mais interessante do Dr. Paul Pissel, para a gente falar um pouquinho sobre código-fonte, sobre mudança, né? Sobre as nossas células e a personalidade, interessante é que o Dr. Paul Pissel começou a investigar cada vez mais isso. Ele tem os casos interessantes de uma professora de música que recebe um coração de um homem, mas um homem que gostava muito de cerveja, de chopp. E essa professora, quando via chopp, começava a salivar. Né? E ela nunca gostou de bebida alcoólica. Começou a gostar de chopp. Um outro caso que eu trago na página 73 do Você é a Cura 1, que é um caso também, eu trouxe só uma palhinha ali, que é a questão de de um homem que recebe o coração de uma pessoa que toca violino, violinista, né? E ele passa a gostar de música clássica. Nunca gostou, o negócio dele era heavy metal, né?
música mais pesada. Ele começou a amar a música clássica, a assistir concertos, e a chorar, a se emocionar com as músicas clássicas. Mas não satisfeito com toda essa pesquisa, Dr. Paul Pessoa, no seu laboratório, pegou um voluntário e colocou o voluntário a assistir um filme de terror muito pesado, com cenas muito pesadas, e deixou o outro pessoa da equipe no laboratório que havia colhido a saliva, e através da saliva dos leucócitos, dos glóbulos brancos que estava ali, quando o homem levou um grande susto lá no laboratório, o seu leucócito começou a reagir aqui. Levava susto lá, o leucócito reagia aqui. Aí o Dr. Paul Pessoa disse, mas como é que pode? Vamos fazer diferente. Amanhã vamos colocar um filme, vamos colocar o voluntário ali e você vai para o laboratório que fica a 90 quilômetros. Fizeram a mesma coisa, colheram a saliva, foi a mesma saliva. A 90 quilômetros, quando ele levava o susto, o leucócito se mexia lá. Então o Dr. Paul Pessoa, ele chegou à conclusão de que existia um material eletromagnético nas células que se ligava às pessoas à distância. Porque ele já tinha, precursoramente notado que o coração fazia isso. Quando a pessoa recebia um coração, uma válvula, passava a ter traços da personalidade do doador. Isso é muito interessante. Isso ninguém... Ele já desencarnou, o Dr. Paul Pessoa, E eu nunca convidei espírito para vir atrás de mim, mas eu queria que ele viesse para responder algumas perguntas, mas o espírito não faz isso. Só vem quando eu não quero, ou psicografar, ou fazer alguma coisa, Mas quando eu quero, não vem ninguém, não é? Então, assim, é muito interessante porque ele tem memória das células, tem o Código do Coração, que é um dos livros que ele escreveu primeiro, que é o Código do Coração, muito interessante, Agora, segundo o Dr. Paul Pessoa, as células têm memória e o coração carrega um código energético especial, que nos conecta com os demais seres humanos, com o mundo à nossa volta. De certa maneira, sua teoria explica por que muitos transplantados, como ele mesmo, pode comprovar, passam a manifestar traços da personalidade do doador. Interessante que há muitos anos atrás, uns 17, 18 anos, naquele Jornal Nacional, passou que a pessoa tinha recebido não gostava de futebol, não corou futebol, recebeu um coração de uma pessoa que era do Corinthians, e a pessoa não podia ver o hino do Corinthians ou o Corinthians na televisão, que ele prestava atenção. Quer dizer, espíritas fanáticos, Lembra dos hindus fanáticos, Não pise a barata, pode ser nosso avô, Espíritas fanáticos vão dizer assim, isso é o espírito querendo o coração de volta. O espírito virou um obsessor. Porque existem os espíritas obsessores, Os espíritas que só pensam em obsessores. Parece que tem até uma... Não é? Eu ouvi dizer que tem casos aí quando a pessoa chega e diz assim, e atendimento lá é de 2, O que é que tu acha? Eu acho que ele tem uns 40, vamos tirar 2 por semana. Aí a pessoa fica assim, como? Não, são códigos energéticos. Na saliva do homem lá não tinha na saliva do homem lá, que são os leucócitos, onde guarda o nosso DNA, os glóbulos brancos, lá não tinha, existe um condutor eletromagnético dentro das células. Então, ele tem uma pesquisa que ele fez com um casal, que o homem estava na sinaleira, como diz aqui em Blumenau, na sinaleira, e ele, um cara muito religioso, da igreja até parece que presbiteriana, não sei, e ele estava assim... E tinha uma mulher no outro carro muito bonita, ele olhou para a mulher olhou para ele, ficou olhando. Na mesma instante, a mulher dele de casa liga. Tá tudo bem com você? Eu tive a sensação de que você está com alguém aí, está acontecendo alguma coisa? Porque ele tinha beijado muito ela quando saiu de casa. Então, a saliva eletromagnética tinha feito uma ligação. Como ele estava olhando para outra pessoa, é como se ela estivesse telepaticamente percebendo o que estava acontecendo de alguma forma muito errada. Isso, agora as pessoas vão ficar com medo. Ai, meu Deus. Quando a mulher disse assim, me beija aqui, o GPS, Mas isso aí faz parte da pesquisa. Agora, o que ele entendeu depois também é que em algumas pessoas isso não conseguia em algumas delas e outras não. Talvez se o Dr. Paul Pessoa tivesse conhecido essa descoberta que eu fiz aí na natureza, que apenas sou um mero pequeno descobridor, mais nada do que isso, ele talvez ia entender que as pessoas emocionais, é o que nós vamos falar daqui a pouco, carregam um código maior. Inclusive, quando esses cientistas hoje estão dando palestras aí, dizendo que a gente tem que desenvolver os neurônios espelhos, eu fico, poxa vida, não é possível, só as pessoas emocionais. Aqui nós temos 2 emocionais aqui, Na verdade, uma emocional para fora e uma emocional para dentro, é isso? Não é?
Por acaso nós temos hoje na palestra, eu vou falar muito sobre isso, porque ela sim já nasceu com neurônio espelho para dar, emprestar e vender. O Marcelo ali também, porque são um grupo natural de inteligência que eu nominei como disponíveis, porque estão sempre assim, ó, welcome, né, para vocês. Então, a imitação até vem consciente, inconsciente, mas vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu gostaria muito de enfatizar isso aqui, que eu achei interessante, graças a essa psicofonia, que é muito profunda, fala sobre vácuo energético, fala sobre um átomo duplicado, fala sobre o olho do observador, aí ele meio que fala também um pouco sobre física quântica, mecânica, então eu tenho que decifrar aí, né, junto com a espiritualidade, ou não sei se vocês vão escrever um livro sobre isso também, não é? A gente está aguardando o livro O Plasma Eletromagnético do Dr. Hernando também, não sei quando vai vir, né? Se vai ser eu, o médium, ou vai vir pelo... A gente tem um caso de reencarnação aqui. O meu guia espiritual, Alonso de Veras, está reencarnado, não vou dizer quem é, mas é uma criança que chegou aqui, no dia que ele chegou, eu disse, poxa, reconheci ele. E ele entendia tudo que eu falava em espanhol no ouvido dele. Agora a mãe dele me disse a semana passada de que ele quer ter o nome de Alonso sem nunca a mãe dele ter escutado essa história que eu falei para vocês aqui. E ele frequenta aqui a casa, já tem uma minoridade danada, e a mãe dele preocupada porque ele está com febre. Olha, minha mãe já me levou para várias vezes, porque assim, ó, eu sou tão quente às vezes, tão quente, que você não precisa nem aquecedor no quarto. Só é me botar no quarto que, né, tanto que eu tomo banho gelado, porque eu tenho um corpo quente. Então, durante a minha infância, toda vez acharam que eu estava com muita febre. Uma outra senhora que fez o SOS emocional, que também é do mesmo grupo que eu nasci, ela também tem a vida toda achando que tinha febre também. Porque nós temos uma temperatura, né, diferente do corpo das outras pessoas. Então, ninguém pode medir por ninguém as coisas. Nem exame de sangue, nem exame... Isso um dia vão descobrir que não pode se medir. Não é? Tá certo? Ok. Mas muito bem. Então, aqui nós temos aqui, vamos ler agora aqui, os cientistas chamam isso de memória de função, essa questão da memória das células, né? Mas se uma célula pode lembrar, é bem provável que muitas células juntas poderiam ter memórias mais complexas e elaboradas. As células do coração são as únicas células rítmicas, né? Elas pulsam mesmo quando estão fora do corpo. Não é insensato sugerir que milhares de células do coração, ressoando juntas e expostas a bilhões de células do sangue que passam pelo coração a cada segundo, né, podem conter memórias. Um dos hormônios do corpo associado com a memória é a substância chamada de acetilcolina, né? Essa substância está ligada a isso aí. Mas ainda sabe-se que ainda tem mais outras coisas também. Tem os leucócitos, é uma ligação que nós que estamos aqui, né, aprendendo com o Espiritismo, sabemos que nós temos temos um princípio inteligente e temos um código-fonte, né, que o Espírito Hamed falou aí, né, Hamed falou que precisa decifrar isso aí, mas esse código-fonte, todos nós temos, eu imagino que todos nós temos um código-fonte. Por isso que nós temos as digitais diferentes, ó. Para mim, grosseiramente, ele está ligado a isso, que imprime uma digital diferente, nos colocando como seres únicos. Nem papai, nem mamãe, nem irmão gêmeo, nem trigêmeos não vão ter. Não é isso? Ok. Bem, então agora nós passamos aqui para um pouco de Sócrates, porque é muito interessante trazer essa, de novo, tem gente que diz assim, mas já falou, mas Sócrates falava do homem cabeça, homem peito, homem ventre, há 400 anos antes de Cristo, 399, 400 anos antes de Cristo. Olha só, ele já colocava que Platão, e Pitágoras depois colocou que a alma tinha 3 partes no corpo, e Platão, na sua escola platônica, já tinha condições, era discípulo de Sócrates, né? E se vê que ele já falava também, Platão, que aqui estaria a razão, a emoção e a ação. Aqui estariam os operários, aqui os sentinelas e aqui os governantes, num trabalho que ele fez para a política na época. Então, nós temos essas 3 partes. Isso aqui está fora do espiritismo que eu trouxe primeiro. Primeiro eu trago algo que não está dentro do espiritismo, está na literatura. Quando eu tive essa oportunidade de estar em Atenas, lá em 2015, fui lá fazer uma pesquisa na biblioteca de Atenas e percebi que, como a gente às vezes, tem muita gente acha que Sócrates não existiu, mas está comprovado, há diálogos de Platão com Sócrates, só que Sócrates não deixou nada escrito. Assim como muita gente pode dizer que Jesus não existiu, não é verdade? Que foi as pessoas que escreveram sobre ele, mas ele nunca deixou nada escrito também, não é? Ok. Então, aqui nós temos essas 3 partes, né, que eles falavam, né, cabeça, peito e ventre. E aí nós vamos ver agora o Livro dos Espíritos, que comprova o Livro dos Espíritos, viu, para os kardecólogos de plantão, né? Que assim como tem os hindus, tem os kardecólogos, né, que quer provar tudo com o Espiritismo. E tem coisa que o Espiritismo não vai conseguir provar, ao contrário, vai conseguir dizer que aquilo também acontece, né? Até porque Allan Kardec teve 14 anos para
formatar, compilar e deixar pronto essas obras, que são as obras básicas, né? Veja bem, 14 anos, fora escrevia toda semana, esse homem só vivia disso. Se você for ver as obras da Revista Espírita, vai dizer, o homem não vivia. E tinha problemas financeiros muito sérios, né? Quer conhecer Allan Kardec, vai ler as revistas espíritas. Bem, então aqui está, na questão 146 do Livro dos Espíritos, isso aí é muito bom, porque muita gente sai dizendo aí, pessoas que entram no espiritismo com títulos de médico, com todo respeito, com títulos assim, aí se forma um grupo aí, fala que, pegando carona em outros palestrantes, dizendo que a alma está na epífise. Olha, essas pessoas não leram a questão 146 do Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec pergunta textualmente, na época eram 2 donzelas, a prancheta, e não tinha ponto nem vírgula. Veja o trabalho que o homem teve para pontuar essas primeiras 500 perguntas, ou 501 aqui, que seja, que são as primeiras que eram dessa forma. 2 médios ali, que eram 2 donzelas, de, se eu não me engano, 14, 16 ou 15, 16 anos, que não tocavam em nada e vinha na prancheta ali e estava sendo escrita pelos espíritos. E a questão 146, Allan Kardec pergunta, a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? No corpo, né? E a resposta é não. Porém, naqueles que pensam muito nos grandes gênios, está mais localizada na cabeça. Ao passo que aqueles que pensam muito na humanidade, né? Essas pessoas que pensam muito nos outros, está aqui no coração. E aí, poucas pessoas sabem que a pergunta 146A, Allan Kardec formata ela por ser um grande estudioso do mesmerismo, do magnetismo, e ele, inclusive, não quis misturar as coisas. Mas ele, quem lê a Revista Espírita vai ver que ele tem cartas com grupos que estão usando o magnetismo e vai escrevendo para Kardec para dizer como é que estão, o magnetismo, como é que foi, como é que não foi. E ele faz aquela pergunta 146A. O que dizer o que falar do que dizer daqueles que situam a alma no centro vital? Que é essa área aqui, nossa genésica. Aí a espiritualidade responde para ele por ser aí, né, o local, né, de todas as sensações. O Senhor situa todas as sensações. Aqui as sensações sexuais, de tudo nesse baixo ventre aqui nosso. Então, isso corresponde a Sócrates, Platão, cabeça, peito, não é? Aqui, inclusive, Platão chegou a dizer que aqui estaria a vontade, aqui aqueles que guardam as pessoas, que protegem as pessoas, né? E aqui aqueles que idealizam as coisas. Então vamos lá. Então aí, isso aqui é uma pergunta que eu faço no Você a Cura 1, o quanto é uma medida de física quântica, né? Do quanto quântico. O quanto de quanto você é você. Porque às vezes a pessoa não é. A pessoa vem aqui numa plataforma do homem cabeça lá da 146, só que ele é obrigado a viver aqui ou aqui. Ou ele quer viver como homem velho, que nós vamos ver até o final ali. Eu vou falar um pouco do homem velho e do homem renovado, que seríamos nós hoje em dia. Mas isso é importante para vocês saberem que a alma está localizada em 3 partes. Você vai dizer, meu Deus, a minha alma está aqui? A pessoa não vai querer conceber isso. Não, não acredito que minha alma está aqui. Ei, alma, não é assim. Mas percebam as pessoas que são ativas, se elas não têm uma formiga mordendo aqui. Ó. Quer terminar o que começa, fica agoniada, não consegue ficar sentado, não é? Não pode ver nada fora do lugar, produzem muita adrenalina, não é? Muita noradrenalina, que é outro neurotransmissor que vem daqui, e muito cortisol. Por isso que essas pessoas que têm um ativo em primeiro e segundo plano, quando estão ruins, doentes, ou com algum problema, os soldadinhos do cortisol param, aí quando ele começa a tomar o cortisol sintético que inventaram, que se chama corticoides, e aí o cortisona começa a funcionar com o corticoide, a pessoa e pode comer até uma semente, mas ele, porque houve ou senão sai vasos sanguíneos, né, por todo canto, né? Porque quando eu tive para controlar o vitiligo, eu tomei corticoide sem saber de uma pomada, eu vi que tem muita cortisona em segundo plano, eu vi que aquilo começou a afetar a minha pele, afetar a minha... Porque é sintético, né? Não é natural, nós temos tudo dentro do nosso corpo, tudo. 3 coisas que os espíritos disseram que nós temos que cuidar agora nesse século. O que pensamos, o que comemos e a energia que nos envolve. São essas 3 coisas, são os 3 males que vão trazer enfermidades. Agora, isso é para vocês terem uma base, depois nós vamos trazer aqui. Porque nessa questão reencarnatória, nós temos voltamos com diversas personalidades, seja homem, mulher, pobre, rico, e etc. Está tudo ligado nas nossas mais desesperados, menos desesperados. E nós temos aqui o cérebro reptiliano, o cérebro paleomamífero e o cérebro neomamífero. Isso aqui é o cientista Dr. Paul MacLean,
que falou sobre o cérebro trino ou triuno, que as pessoas pegam na internet e inventam uma loucura, dizendo que o cérebro reptiliano é de umas pessoas que têm uma cabeça pontiaguda e são extraterrestres, que não tem nada a ver isso. Pesquisa do doutor, são camadas cerebrais, é como se nós tivéssemos ou temos 3 cérebros, e esses 3 cérebros estão se desenvolvendo. O primeiro, que está ligado ao instinto, é o cérebro ativo. As pessoas ativas, elas têm muita ligação com a amígdala cerebral. E a ansiedade, que mudou-se aí até de contexto, a ansiedade na sua forma primária, precursora, maravilhosa, que eu sou o único autor no mundo que provo que a ansiedade é uma coisa boa. Prove com você, não prove com teoria de livro, não. Prove com quem é ansioso aqui. Aposto com qualquer ansioso aqui que ele tem coisas positivas que eu, que não sou ansioso, não tenho. Vamos lá fazer uma prova? Vamos lá. Quem é que você acha aqui muito ansioso que tem que terminar o que começa? Quem é que você acha aqui? Muito, mas muito mesmo. Quer dizer? Você muito ansioso? Demais? Então vamos vir para cá. Vem cá, por favor. Quem mais aqui? Mais uma pessoa aqui. Uma mulher, por exemplo. Você não estava apontando para ela aí, que ela não para quieta? Essa de azul aqui, ó. Não é não? Olá, como é que vai você? Como é seu nome? Tiago. Tiago, por favor, Tiago. Tiago, você consegue ficar sem fazer nada? Não consegue ficar sem fazer nada, né? De maneira alguma. Mas gosta de terminar o que começa? Sim. Olha aí. E sou baterista. Olha aí. Pra Então, tirar esse meu- para tirar isso. Agora, ô Tiago, você já percebeu que você gosta de ter atitude e iniciativa com tudo? Sim. Eu não tenho. E fica incomodado com quem não tem. Quem não tem? Eu já não tenho. Eu sou uma pessoa, em termos dele, como a ansiedade me faz falta, porque eu sou uma pessoa que não me programo, não estou preocupado com o dia de amanhã. Olha, tinha palestra de hoje, deixei para fazer bem em cima do laço aqui, trouxe o notebook. Não, lá eu faço. Então, Mas deu certo? tá dando certo, né? Não sei. Dando certo. Eu ia te encontrar minha filha às 10 da manhã pro almoço de hoje. Eu acordei 6 horas olha da aí, manhã. tá vendo você, ó. Agora, lógico. Não, acordei minha esposa. Ela, pô, mas às 10, vá tomar banho e vai se arrumar. Olha, isso é o ativo, porque o quê, ó, a alma dele está aqui, então ele já está prevendo as coisas. Agora, veja bem, uma pessoa ativa, que a alma veio no ativo, uma pessoa que a alma não veio no ativo, ele vai ter ansiedade, mas eu não vou ter ansiedade. Agora, eu não tenho atitude, eu não gosto, eu não estou preocupado se eu vou terminar o que começa, não estou preocupado se vai ser sim ou vai ser não. Eu tô agoniado porque tu não deixou sair ainda. Ah, é? Mas pode ir agora, muito obrigado, uma salva de palmas. Uma salva de palmas para ele. Olha só, agora tá certo. Percebe? Então, assim, ó, ele foi muito sincero, muito verdadeiro. As pessoas ativas, elas estão assim agoniadas para terminar as coisas. Mas tem um lado negativo, a ansiedade também, né? Uma delas, o Tiago já falou aqui, que é uma preocupação. Mas isso deriva também lá da ancestralidade, quando nós estávamos na savana. A primeira coisa que o instinto humano colocou para essa inteligência ativa, que ela é precursora de todas as outras, foi a questão de nós devíamos ter uma audição muito mais apurada para escutar. Qualquer barulho, qualquer ameaça, a nossa amígdala cerebral daria um ataque cardíaco e nós tínhamos que lutar ou correr. Essa é a ansiedade precursora. Depois a ansiedade ela foi se modernizando, chegou um ponto agora que quem não é ansioso olha para os outros ansiosos e acha que eles são doentes. Quem é ansioso sabe que isso é normal. Mas aí se alguém diz que é doente, aí a pessoa passa a ter o quê? Então eu tenho algum problema, porque acha que os outros não têm. Tem um monte de gente aqui que é ansiosa, já estou vendo aqui. Existe a ansiedade do Tiago, existe a ansiedade do futuro, existe a ansiedade de terminar o que começa. A ansiedade do futuro é pessoas que estão lendo um livro, ó. Tem muito aqui que eu estou vendo aqui. Aqui lê o livro, está lendo, pensando em outras coisas. Quando quer entender, volta 3 páginas. Levanta a mão quem é assim aqui, ó. Olha aí. Isso aqui é uma prova real. Então, são pessoas que têm ansiedade do futuro. Agora, o que é positivo nisso, José? São multitasking, do inglês, quer dizer, multitarefa. São pessoas que conseguem fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu já não consigo fazer, eu sou monofásico. Na eletricidade tem trifásico, né? Eu sou monofásico, eu faço uma coisa de cada vez. Não consigo fazer 2, mas tem gente que consegue. Mas eu tenho coisas que eu consigo fazer que aí você não consegue. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós aqui somos inteligentes. O que acontece é que um faz, o outro não faz. Agora, lógico, tem aqueles que são desconfiados, né? Que não confiam em ninguém. Quando vem morar em Blumenau, aí é fome com vontade de comer, né? Porque eu mesmo, ainda hoje, ainda tenho esse negócio de colocar o alarme e dá vontade de ver as portas se estão fechadas mesmo. Dá uma desconfiança, não sei porquê. Mas tudo isso foi depois que eu vim morar em Blumenau. O inconsciente coletivo acaba influenciando também. Vamos lá, então o Dr. Paul MacLean falou que aqui o cérebro reptiliano ele é um cérebro mais, está ligado mais às atividades, mais uma coisa mais ancestral, ligado mais à nossa primeira camada cerebral, né? Depois tem o cérebro mamífero, que é o cérebro de ligação, né?
de ligação, mais emocional, aquela coisa mais de criação, de juntar. E depois o neomamífero, que esse é a última camada do cérebro a ser desenvolvida, que é o neocórtex cerebral, e a gente está articulando. Isso desde o homem que, se tem ideia, na China, começou a guardar as peles para um outro ano, que ia fazer inverno, nós aí estávamos usando o neocórtex cerebral. Era pensar nas coisas, né? Lógico que essas pessoas aqui pensam pouco, porque elas não nasceram para pensar. Elas nasceram para agir. Não viu não, Tiago? Ai, não vejo a hora de descer daqui já. Nasceram para agir. Enquanto aquelas emocionais da 146... de Platão e de Sócrates, e aqui do Dr. Paul MacLean, essas pessoas nasceram para pensar nos outros. Não é? E essas nasceram para racionalizar as coisas, para serem frias mesmo, para serem mais insensíveis. Aí uma pessoa vai cobrar da outra num relacionamento, de pai e filho, mas como é que essa criatura pode ter nascido desse jeito? É desse jeito mesmo que nasceu, porque tinha que renascer desse jeito. Não do jeito que você imaginou. Essa questão de filho de gato é gatinho, né? Isso aí não existe não. As pessoas se comportavam para mostrar que eram parecidas, para em troca não ganhar uma surra, né? De galho de goiabeira, por aí, né? Mas depois que estava na escola era outra pessoa. Então vamos lá. Já está quase terminando. Quanto tempo eu tenho mesmo? Então, vamos aqui dar uma acelerada. A inteligência e o instinto são as questões de 71 a 78, 79, eu trouxe de 1 a 75, que é o mais importante para o que nós queremos falar, né? Então vamos ler aqui juntos, olha, na questão 75 de O Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec pergunta, é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Isso aqui Allan Kardec pergunta porque ele está numa briga com os espíritos, que ele, como estudante da escola de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, com a divisa com a França, aquele ensino maravilhoso que está, inclusive, voltando para a Terra, ele tinha na sua mente, no seu conhecimento, que o intelecto era mais importante. E ele se depara depois, né, como pedagogo, se depara com os espíritos dizendo que o instinto, se brincar, é mais importante do que a inteligência. Isso fundiu muito. Então ele faz uma série de perguntas que eu convido vocês a ler da 71 até 78, 79. Vocês vão ver que há um debate, porque Allan Kardec quer se convencer disso. Então a resposta da espiritualidade é não. Diz que o instinto não. O instinto existe sempre. Olha, então é algo terráqueo. Eu cheguei à conclusão que é algo da Terra. Não é de outros corpos, de outros planetas, é da Terra. Mas o homem o negligencia. Muitas vezes o instinto diz assim, não vai, e tu faz, eu vou. Quando vê, deu errado. Não é? Não é verdade? Quem já sentiu o instinto falando aí? Olha, é bom assim, isso. Muito bem. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana, o instinto não se engana. Não é? Tem fogo ali e a pessoa diz, não, pode ir que não é fogo não, o instinto vai sentir o calor, não é? Alguém pode iludir você, mas o instinto vai sentir que tem calor, não é? Então, aqui, ele nunca se engana. Na questão 75A, Allan Kardec não satisfeito, faz, por que a razão não é sempre um guia infalível? Aí ele já está se rendendo já, Allan Kardec. Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, são os conhecimentos errôneos que nós aprendemos, pelo orgulho, que as pessoas não querem quebrar os seus paradigmas, querem continuar com aquele livro que eu escrevi, ou com aquele livro que eu li, aquele conhecimento, esse Zé não tem razão, com os seus paradigmas, e pelo egoísmo, né, de querer, né, o seu egoísmo, na sua vontade egoística, então isso, na verdade, a razão fica pequenininha, né? O instinto não raciocina, a razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Então, o instinto ele não raciocina, então ele não escolhe. Quando nós vamos ver a questão 804 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec faz aquela pergunta das aptidões, a primeira resposta da 804, que a espiritualidade fala, é que criou os espíritos simples e ignorantes, porque criou quando vem para cá com instinto. Agora, a razão pode nos levar a nos enganar, nós podemos pegar conhecimentos errados, nos tornar fanáticos, nos tornar ateus, nos tornar várias coisas, mas pela razão ou dessa educação que nos é fomentada, ou aquilo que nós escutamos, né? Hoje eu costumo dizer que nós estamos vivendo a idade média de informação, porque não é a fake news só, são pessoas discutindo por conta... Quando eu vejo, eu já joguei futebol, já fui uma pessoa que gostei muito, hoje cada vez mais, cada dia mais eu não consigo nem escutar futebol, porque quando eu vejo essas brigas, essas mortes, eu sei que é a culpa, mas veja bem o que isso fomenta, por causa de uma camisa, de uma cor de uma camisa, pessoas que depois vão se encontrar, pessoas se matando, se agredindo.
Não concebo uma coisa dessa, né? Futebol não é para isso, é para ter uma coisa de harmonização e de união, não de desunião, né? Ok, então é por isso. Agora, nós temos aqui a glândula adrenal, lembra? O homem-vento de Sócrates, Platão, questão 146. Aqui nós temos o neocórtex, né, do Paul MacLean, também, o homem cabeça de Sócrates. E aqui o homem-peito de Sócrates, a questão de 156, aqueles que pensam no coração. Bem, aqui nós temos a Pamela, que já sabe o seu grupo natural, né, Pamela? Né? Você se conhece bem, fez alguma diferença se conhecer bem? Sim. Você sabe que você trabalha por imitação e você precisa de ajudar as pessoas, né? Sim. Uhum. Agora vamos dar um exemplo da Pamela, que não é ela. Eu vou dar um exemplo de fora. A Pamela, ela veio com um grupo que nós nominamos de disponível. Ela veio para fazer. Só que o espírito dela não foi assim, vamos supor. Eu não estou falando de você, estou falando de outra pessoa lá fora, que é uma dualidade entre o bem e o mal. O que é que a sociedade, os psiquiatras, os psicólogos, as pessoas que estudam a mente, vai dizer de uma pessoa que viesse no corpo da Pamela para ser disponível, e a pessoa foi uma pessoa, vai chamar de psicopata, porque a pessoa parece que morde e assopra. Isso aí não sei não, é um espírito chamado acordeu. A pessoa vai cochilando, ele pega aqui, morde aqui, depois ele assopra e eu paro. É brincadeira. Mas morde e assopra, ou seja, a pessoa é uma dualidade entre fazer o bem e fazer o mal, de se vingar ou de não se vingar. Então, quem observar isso vai dizer que a pessoa é psicopata, mas para mim a psicopatia não existe. Para nós aqui que somos espíritos, nós sabemos que é um espírito que está numa base emocional, que veio para amar as pessoas, veio para fazer o bem, mas de repente ela quer... Porque existe também o exagero quando a pessoa vem nessa base emocional para fora. O exagero é que eu tenho que alguém precisar de mim. Quando a Rosimar não precisa mais de mim, né? Ai... Porque o que é que afasta a Pamela, o que é que podia afastar o Eduardo ou qualquer pessoa de você? É demais, querer estar demais com a pessoa, aconselhar demais, porque tem grupos como os ativos, ó, viu? Não que o Thiago não aguentou nem uns 2 minutos aqui, eles fogem das pessoas assim. Ela veio numa base disponível. Ali já tem uma emocional para dentro, né? Ela já é uma pessoa crítica para dentro ali, quer dizer, as coisas não diz, na verdade, e as pessoas acham que ela está gostando. Você veio, qual é o grupo que você faz parte? Faço parte do neutro emocional. Fez diferença saber disso? Muita se conhecer diferença. bem? Muito. É? Muito. Se aceitar, né? Se aceitar. perceber e se aceitar. É, né? E você sabe que você tem dificuldade de dizer não, mas quer dizer não, né? O tempo todo. Mas as pessoas acham que assim, ai, Rosimar, tu vai ficar com as crianças, né, lá? Contou meu segredo agora. Hã? Contou meu segredo. É. Agora eu não faço isso não, porque agora ela se conhece. Ela vai dizer assim, não posso. Está aprendendo a dizer isso, não posso. Né? Então, essas bases, a pessoa que vem no racional, se a pessoa vier muito racional mesmo, como os grandes gênios, Albert Einstein, Bill Gates, etc., a pessoa vai vir meio que querendo se isolar da família. Mas a família vai dizer, o que é que vão dizer hoje é semi-autista. Agora eu tenho uma neta autista, assim. Eu tenho uma neta. Ela fica assim, ó. Assim, ó. Você pode passar a mão ali, você passar tudo. Agora, essas outras crianças, não. Elas só não querem contato emocional com ninguém. São super técnicos, estudiosos. Não dá tempo de contar uns casos aqui. Tem uns casos reais aí que eu descobri como pesquisador. Muito interessante, que são crianças, são técnicas, racionais. Vivem na cabeça, não vivem aqui nem aqui. Gostam de se isolar. Quando chega alguém da família, quer se isolar. Prefere isolamento, prefere ficar no quarto. Mas isso aí é estranho. Como aquele cidadão aí que vive escrevendo que a ansiedade é mal do século. Não, para ele. Mas para as pessoas que são ansiosas, tem muita coisa boa. Não tem como cortar a ansiedade, que é algo natural. Não tem remédio nem droga que corte. Você pode tomar um negócio para ficar assim, ó. Oi, tudo bem, Tiago? Oi, tudo bem, Zé? Mas não é a pessoa. Não é a natureza. É algo errado. Não é verdade? Como as crianças que são imperativas, não existe hiperatividade. Olha, eu subia no pé de manga, ia lá para a telha almoçar, para jogar o ossinho das pessoas que passavam lá embaixo. As pessoas viam na comieira da casa ali, sabe, que não dava para me ver. Eu era um pestinha, olha o que eu me tornei. Uma pessoa melhorzinha, né? É verdade. Quando conta a minha mãe, eu digo, meu Deus, ninguém podia ir com essa criança. Agora, da Ritalina, que eu trago no Você é Cura 2, que é pior 60 vezes do que a cocaína, 60 vezes, não sou eu que digo isso não, são cientistas bioquímicos que provam que a Ritalina é 60 vezes pior do que a cocaína. Não vou dizer você que pega um dedão de cocaína e passa, mas vai ser menos ofensivo do que a Ritalina, né?
Não é verdade? Então, não existe isso. Agora, aqui nós temos o capítulo 1 das penas dos gozos. É muito interessante isso aí, porque eu só vim descobrir isso depois. Veja bem que a espiritualidade aqui, ó, Kardec pergunta, porque baseado no que ele sofreu. Porque ele não podia escolher a profissão, o pai dele queria que ele fosse naquele caminho, ele queria ir em outro caminho. Por isso que ele faz essa pergunta aqui. Viu, Alexandre? Aqui, ó. 928 a pergunta, vamos ler. Evidentemente, ó, se ele já fala aqui, veja bem, ele estudou na escola de Pestalozzi, também tem que olhar porque ele faz essa pergunta. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, ó, quer dizer que existem especialidades das aptidões naturais. Por exemplo, ela já nasceu psicóloga, já nasceu assistente social, já nasceu para fazer bem aos outros. Ela não faça nenhuma graduação, todo mundo vem contar os segredinhos para você com 12, 13 anos. Eu estou com problema, Pamela. Isso é natural nas pessoas que são disponíveis. Parece que tem uma chama para os outros contar segredo para ela e vir contar os problemas. Das aptidões naturais, né? Como o Tiago aqui é uma pessoa que gosta de fazer, está fazendo as coisas. Nasceu com aptidão. E aqui nasceu com aptidão de ser o quê? Ó? Programador, de fazer coisas racionais. Então nós temos aptidões. Agora, como a gente vai fazer contra a nossa natureza, a gente fica doente. Eu mesmo fiquei já. Então veja bem, aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Quer dizer, ele está afirmando, Allan Kardec, perguntando, mas afirmando primeiro. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? A espiritualidade não só responde a ele, mas ainda dá uma lição, que é para os pais, sabendo do que moveu eles, para os pais não fazerem as mesmas coisas. Não é? Olha aí. Assim é, quer dizer, o Espírito concorda com Allan Kardec, vai, de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou. Quer dizer que então a natureza nos traçou uma senda. Seja ela ativa, seja ela emocional, seja ela racional. É uma senda, é um caminho. Quando a gente vai usar aquilo que não nos pertence, a gente vai... Eu mesmo, se for seguir uma ativa, eu vou ficar assim, ó. A mulher mesmo não aguentava nem... Ela vai num pique que eu não aguento esse pique. Porque cada um tem... Isso vai bater no organismo, um dia vão descobrir que o organismo do ativo funciona de um jeito, o emocional de outro e o racional de outro. Vão perceber que uma coisa que é boa para um não é boa para o outro e por aí vai. Bem, então aqui, natureza que traçou, comprometendo-lhes a felicidade. Olha, quer dizer que quando a gente faz uma coisa que a gente não nasceu, a gente vai ser infeliz, tem infelicidade aqui, por efeito desse desvio, né? Responderão por ele, quer dizer que os pais responderão por ele, ó. Os pais responderão por isso, porque muitas vezes uma mãe quer que a sua filha seja bailarina porque ela não foi. Ela quer se projetar através da filha. O pai quer ser advogado porque achava bonito o negócio do anel. Hoje em dia ninguém usa anel, né? Naquela época usava um anelzão assim, a pessoa chegava quase esfregando o anel assim pra ti. É verdade? Acabou isso, né? Ainda existe gente que chama de doutor, né? Mas tudo bem. Mas tá dando o horário, eu vou correr aqui um pouco. Então aqui é 804 que eu falei para vocês, vamos ler só esse tópico aqui de baixo, ó. É muito boa essa resposta, mas vamos ler isso aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. O que um não faz, fala o outro fará. Tá vendo? O que um não faz, o outro vai fazer. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si, todos os mundos, né? Quer dizer que há pessoas que vêm, inclusive, de outros mundos, que são solidários com esses aqui. Mas o que um não faz, o outro vai fazer. Necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo, para vos dar exemplo. Então a gente recebe muita gente de outros planetas, né? Entende? A minha nave está em cima desse telhado aqui, um dia eu deixo vocês verem, estou brincando. Mas a gente recebe muita gente de outros planetas para trazer coisas para aumentar essas aptidões, porque a questão 804 é porque o Kardec fica intrigado assim, ó, da desigualdade das aptidões, porque tem gente que tem aptidão para certas coisas. Estou estudando agora, chamado de crianças índio, a gente tem mania de endeusar. Não, são crianças que vieram de outro planeta, é mais fácil, chega aqui com 2 anos, já se alfabetiza, com 3 anos, com 4 anos, já chega, já entende as coisas, já entende música, já pode compor até uma sinfonia e uma coisa toda, porque isso é normal para essas crianças. Mas aqui, como a gente não... É a questão do Matrix, né? Do sistema, do paradigma. Mas como eu não consigo, então, por que esse diabinho consegue? Então ele é diferente, então ele é doente. Não é? Agora, aqui tem um homem velho, nós carregamos o homem velho.
Aquele exemplo que eu dei de psicopatia, de uma pessoa ter nascido para ser disponível, ela é para ser boa o tempo todo, não consegue ser bom o tempo todo. Inclusive, tem um grupo aqui, que é o grupo diferente, que ele pode receber, ó, por exemplo, o grupo diferente, onde é que está? Aqui, né? O grupo diferente, que eu tenho um irmão mais velho que pertence a esse grupo, que já a melancolia faz parte e tudo mais. Eu vejo pessoas que vieram como diferente, para sentir assim, para seguir um caminho só, no máximo 2, e atira para todo lado. Eu conheço diferentes aí que está fazendo não sei quantas coisas. Por quê? É o homem velho, fez parte do futurista, hoje não é mais futurista, não é para fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, não é para ser multitasking. Lembra aquelas pessoas que leem e estão longe, ou estão dirigindo, faz 500 curvas, mas não vira as curvas porque estava com piloto automático, que é uma característica boa. A pessoa foi desse grupo, agora fica tirando para todo lado. Aí faz uma coisa e faz outra, faz outra. Essas pessoas não estão na sua base, vão sofrer porque daqui a pouco vai dar um cansaço. E ainda bem que o ativo vem em último plano, porque faz com que a pessoa, vai, mas não aguenta. Fica tirando para todo lado. Não é? O homem velho, porque o homem velho está aqui. O homem novo aqui, que é o homem renovado, personalidade atual, e aqui o homem velho, personalidade passada. As duas estão dentro de nós. Porque o homem velho quer botar a cabecinha, porque o que é para fazer isso aqui? É aquilo que missão envia, para a gente reeducar o espírito. Então a gente era ativo, agora a gente é emocional, mas tem aqueles emocionais que parece que são mais ativos do que emocional, né? Por quê? Porque está vivendo um homem velho, em vez de viver sua emoção, viver o que a natureza deu para você. Não o que você... a Maria vai com as outras. Porque fulano faz sucesso assim, mas eu não consigo fazer aquilo. Não adianta eu querer fazer coisas que o Tiago que teve aqui, os ativos, eu já vi que não consigo. Quando eu tentei, peguei foi um vitiligo, fazendo coisas que eu não gostava. Depois que eu parei com isso, recuou o vitiligo. Estacionou. Era uma coisa autoimune. Mas o que é autoimune? É nós destruímos a nós mesmos. Não é? Agora, aí nós temos aqui as personalidades que têm... Existem as funcionalidades das personalidades terrenas. Cada uma dessas aqui vem com a funcionalidade dessas 12. Vamos dar um exemplo aqui no distante, que são considerados autistas, são técnicos profundos, gostam de estar o tempo todo em movimento. O fazedor gosta de terminar, são pessoas que, olha, se não tiver isso, não vem sexo, não vem nada, nem tirar a notícia que tirou na loteria não é boa, se não terminar o que começa. Porque são pessoas que ficam pensando naquilo que não terminaram, aquilo fica agitando, uma preocupação. Então, são pessoas que têm que terminar o que começa. Tem outros aqui, como eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que não dá tempo, mas eu vou pular aqui. 1 hora é muito pouco para esse assunto, né? Vamos fazer um seminário aqui, um dia, que aí a gente pode... Olha, vou dar exemplo desse grupo aqui. Os futuristas, o racional e o ativo. Ó, tem bilhetinho para você aí. Viu? Com certeza deve ser para fazer passo coletivo, alguma coisa desse tipo. Eu sou médio, né? Você sabe, né? Tenho 1,70 m. Viu? Às vezes eu leio as cartas das pessoas. Foi dizer que eu tinha psicometria. Isso aqui é o meu... Isso aqui todo dia, gente, agora você não sabia meu segredo, todo dia eu faço Ave Maria, mas não é Ave Maria cheia de graça não, eu faço oração de 6 horas da noite todo dia, onde quer que eu esteja. Eu estava em Portugal, lá era 6 horas, eu fazia lá. Então, depois eu faço também, viu? Isso aqui eu vou dar esse exemplo por quê? Quer falar alguma coisa ou não? Depois, né? Olha... Eu descobri que eu sou médium mesmo. Mas vamos lá. É muito interessante isso aqui, porque não estou fazendo nenhum privilégio a estes 2 grupos naturais de inteligência. Mas considerando que no Ocidente, aqui no Ocidente, predomina, porque os Estados Unidos da América, inclusive aqui no Ocidente, mas também nas Américas, o pensamento desses 2 grupos que vêm dos Estados Unidos, que só os Estados Unidos e a cidade de São Paulo têm a energia, o inconsciente coletivo e a nosfera formatada por esses 2 pensamentos. Diferente de Blumenau, né? Que a gente tem um pensamento aqui, ó. O pensamento de Blumenau é esse aqui, ó. Entendeu? Aqui, esse continuador aqui e esse continuador aqui, que é das regras e leis, né? Dá-lhe família nome, porque está aqui. Tem dinheiro para ficar aqui na cidade? Que é continuar as tradições, não é verdade? Concordam comigo? Levanta a mão quem vive em Blumenau. É assim mesmo. Se você aqui trabalhar com qualquer área e falar demais, a pessoa fica desconfiada de você. O blumenauense de São Paulo morre da fome e o pessoal de São Paulo aqui também morre, se não se adequar. E aqui não pode falar muito, tudo né? Diferente. Agora, esses 2 grupos aqui que nós trouxemos, eles são, porque como eles têm várias máscaras inconscientes, olha, um empresário como uma mocinha
eu tenho muitos relatos, né? Tenho já perdi a conta, já mais de 1000 dessas pessoas desse grupo, em vários países e cidades. O que eles me relataram que foi muito interessante? Vou trazer as coisas que é igual em qualquer país deles. Eles são pessoas que têm várias máscaras num dia. Até num prédio eles podem ter, porque entra numa sala, oi, tudo bem, dona Pamela, como é que vai? Tudo bem? Mas já na outra sala já digo, parece que eu sou várias pessoas. Ou seja, dependendo da ligação, vão dizer que eu sou bipolar, mas eu não sou bipolar. É porque eu estou bem. Recebi uma ligação, fico mal. O meu carro estava bem. O cara falou para mim, olha, meu Deus, JF, eu tirei um carro zero. Tirei o carro estava perfeito, eu estava alegre. Quando eu cheguei no lugar que eu recebi um não lá de uma grande negociação, quando eu entrei no carro, olha JF, eu sentia barulhinho no carro, a direção meio que não estava boa, o carro batia. Aí depois eu fui lá na frente, disseram que era engano, que o negócio ia ser feito. O carro voltou a ficar sensacional para mim. Quer dizer, são pessoas que têm energia eletrostática quando eles não estão bem. Olha, a minha filha estava num local aí, que lá tem Wi-Fi, assim, um sonho pro Brasil, um Wi-Fi, saúde. Um Wi-Fi daqueles fantásticos. Ela dizia, pai, não está funcionando o Wi-Fi. Ela me dava o celular, o Wi-Fi vinha. Eu dava para ela, o Wi-Fi ia. Aí eu disse, minha filha, toma um banhozinho, faça uma oração, depois eu lhe dou. E ela tomou um banho, pegou, funcionou tudo. Quer dizer, são pessoas que vão ser diagnosticadas com bipolaridade, mas não tem nada, porque elas são pessoas assim, ó. É conforme, esse aqui mesmo, com racional, é o dia todo de altos e baixos. Estou aqui em cima, depois estou aqui embaixo, depois eu quero, depois não quero, depois não sei, depois eu quero. Normal. Características naturais, que não são iguais dos demais. Quando vai comparar, seja um médico, seja qualquer pessoa, vai comparar o quê? Que o normal seria isso. Mas qual é o normal? O que seria ser normal? Então, esse conhecimento da reencarnação, ele é fundamental para nós entendermos, percebermos que nós não vamos ser iguais ao que somos hoje. Na necessidade de experimentarmos outros corpos, outras bases, guiçar, inclusive, evoluir para que não viermos mais aqui para planetas mais adiantados. Agora, esse futurista ativo aqui são pessoas também que... O workaholic, tem boa parte de São Paulo que é workaholic, Nova York também workaholic. O que seria isso, workaholic? É um termo que é meio pejorativo, que se diz assim, traduzindo para o nosso português, seria viciado em trabalho. Como eu não gosto da palavra vício, condicionado a trabalho. Condicionado a marcar uma reunião atrás da outra, marcar um monte de compromisso, porque essas pessoas quando tiram férias, 2 ativos tirando férias, sabe o que vai acontecer? Todos eles já me contaram 2 ativos tirando férias. Um olha para o outro e fala assim, já deu essas férias, porque não tem muita coisa para fazer, o pacote é 7 dias, no quinto estou indo embora. No quinto vai embora, porque eu já não tenho mais o que fazer, não tem mais nada para fazer ali. E isso é muito importante, você saber como você funciona para que você possa ser mais feliz. Mas a reencarnação prova de que o que nós somos hoje também tem um reflexo do homem velho que vimos na outra, que é o reflexo do que nós fomos ontem. O reflexo que nós temos hoje, o reflexo negativo é o que nós trazemos de ontem, da reencarnação passada. O reflexo positivo também trazemos de ontem. E o que vai refletir hoje. É muito importante se conhecer. E essas máscaras são máscaras inconscientes, né? Agora, nós temos aqui essas obras aqui. Esse daqui não fala só do trabalho, fala da vida, fala da criança, dos professores, fala de algumas alternativas para os professores, para as crianças que tem depoimentos de pessoas aí com a criança com síndrome de Down, que viu que existe o grupo fazedor nessa criança, que foi lá, pegou as palavras-chave para usar para a criança, usou, a criança realmente está melhorando. Tem várias coisas, é um livro muito eclético, é 1% do que eu vivi agora nesses últimos 23 anos, 24 anos aí, como coach, né, como headhunter. Então eu trago bastante ficha técnica, né, de cada pessoa, faço a ficha técnica de cada grupo, cada coisinha de cada grupo, ficha técnica mesmo, como se fosse uma ficha técnica, não é? Foi uma ideia que eu estava com a minha filha mais velha, trabalha comigo na área de coach, e ela falou assim, mas a ficha técnica, ela faz muita ficha técnica. Eu disse, olha aí, vou fazer uma ficha técnica de cada grupo, colocando os pontos de objeto estressor, o que é que estressa, etc, etc. Então, esse livro aqui também fala sobre os grupos, esse aqui fala também, e dizer para vocês que o livro só realmente está preso lá no Inato, fechado, com 7 chaves, não vende, está proibido de vender, não é? E vai vender só no dia da palestra, né? Depois do dia 4 mesmo. Não é? Então, quero dizer para vocês que reencarnar é maravilhoso. Eu passei alguns anos como ateu, que me fez muito bem, no sentido de abrir a mente, abrir a cabeça, né? E perceber que quando eu adentrei no Espiritismo, pela dor, por sentir todas aquelas mediunidades, todas aquelas coisas assim, foi a reencarnação que me fez ficar, pelo menos,
no Espiritismo, porque foi algo de muita lógica, sabe, de muita precisão para explicar realmente as nuances, né, do dia a dia dos filhos, do que nos rodeiam, do trabalho, de vizinhos, e dos porquês, por que acontecem certas coisas que nós não entendemos, que estamos achando que está fazendo tudo certo e está acontecendo menos do que deveria acontecer, porque a reencarnação, ela prova também as nossas aflições, né, que quando não são de hoje mesmo, ou de quando já plantamos aqui, desde que estamos aqui, foram de outras vidas que nós plantamos. Então, a melhor coisa, o melhor conselho que eu dou realmente, porque já fiz isso comigo mesmo, é ter resignação e perceber que uma doença, qualquer coisa que nos ocorre, nos acontece, como a perda de um filho, de um ente querido, ele tem um porquê disso aí. Só que quando nós estamos aqui, nós não queremos entender. E desejo que vocês tenham uma boa reencarnação, muita paz e um beijo no coração de todos. E até outro dia aí, se Deus quiser. Obrigado, Zé, pela excelente palestra. Pensa, gente, num café com bate-papo, quanta coisa a gente não vai poder dar continuidade a esse assunto e quanta coisa a gente não vai poder perguntar, né? Pensa. A gente vai dando maiores informações aí conforme a gente vai se organizando para fazer isso também, né? Nosso passe hoje vai ser coletivo, os passistas vão se posicionar, a aguinha vai ficar no lugar de sempre, depois vocês saem com calma, né? E o Zé vai ficar aqui, ele não sabe, mas ele vai ficar aqui autografando o livro que vocês, por acaso, quiserem comprar, tá? Então, vamos agora ouvir a oração dele. Indignado, mas vai ouvir a oração dele agora. Pode ir. Vou tentar. Quem abrir o olho, eu vou abrir também para ver, viu? Então, vamos levar o nosso pensamento a Papai do Céu, a espiritualidade, boa amiga, que aqui, nesse momento aguerrida, nos sopra aos ouvidos os espíritos, poetas, que aqui nos abraça a todos. Entes queridos, filhos e filhas, pais, avós, nonos e nonas, opas, omas, queridos, nos abraçando emocionados em nossas cabeças, transcendendo a tia, ao tio, ao pai, à mãe, a tia Diana, a qualquer um que aqui esteja. Aqui estamos nós, seja através do desenlace daquele acidente, daquele câncer, daquela partida inesperada, aqui estamos nós, a dizer-vos no ouvido mental e espiritual que vivemos e que um dia renasceremos para novamente brindarmos o corpo físico. Nesta oportunidade bendita nos concedida para experienciarmos, evoluirmos, quitarmos, amarmos uns aos outros. Como o grande Mestre Jesus nos outorga o perdão incondicional, para que possamos juntos, bebendo na mesma fonte do amor que liberta, que ampara e faz com que todos os seres que aqui estão nesse globo terreno possam evoluir, crescer, morrer e reviver para sempre. Muita paz para todos.